Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Binho Bahia. Eu sou Binho Bahia, o seu YouTube favorito. Família, neste instante, né? Há pouco tempo eu acabei de postar aí a reação à coletiva do Rogério Ceni. E o que me chamou a atenção foi o seguinte: Rogério Ceni é um técnico que não tem pretensão em ganhar nada com o Bahia. Um técnico prepotente, um técnico que ele nunca tem a culpa de nada e que mais reclamou da torcida ter vaiado a equipe dele, que não pode jogar sob pressão. Deixa o like, se inscreve no canal e vamos conversar aqui sobre o nosso mister, nosso técnico Rogério Ceni, que vou dizer a você, tá repreendido esse cara aqui no Bahia. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Binho Bahia. Eu sou Binho Bahia, o seu YouTube favorito. Família, hoje teve a primeira final, né? A primeira semifinal, me perdoe, de Campeonato Baiano, onde o Bahia ali sofreu, mas conseguiu se classificar para a grande final. Hoje foi marcado pela torcida vaiar o time do início ao fim, né? Por cobranças da torcida ali, principalmente ao técnico Rogério Ceni. E, na minha opinião, o dia de hoje foi marcado também por uma coletiva de Rogério Ceni, uma coletiva muito covarde, aonde praticamente ele acusou a torcida aí, né, de ter prejudicado no jogo de hoje por vaiar uma equipe frouxa, um técnico que está criando uma equipe covarde, uma equipe que simplesmente a torcida não pode vaiar, a torcida não pode cobrar, porque o bebezinho vai ficar jogando mal, não vai conseguir mostrar um bom futebol, não sabe lidar com a pressão. Jogadores barbados, jogadores que já passaram por vários times, não sabe lidar com a pressão de 16 mil torcedor vaiano. Imagine se fosse 50, 60 mil torcedor vaiano, 1000 torcedor pegando o pé. Pare para pensar, um time que não consegue jogar diante de 15 mil torcedores vaiando ele, né? Sabendo que ele tem razão daqui e dali. Imagine jogar fora de casa contra 45 mil torcedores pegando no seu pé rival. Como é que essa equipe vai ganhar algo grande, né? Se essa equipe não consegue lidar com a pressão da própria torcida. Mas por que isso? Eu sempre costumo chegar aqui e falar o seguinte: o time dentro de campo é o reflexo de quem está à beira do campo. Não importa se o cara não entra em campo para fazer um gol, não importa se o cara não é. Eu vejo muito torcedores do Bahia dizendo: ah, mas quem perde o gol não é o Rogério Ceni. Ah, quem comete o erro na saída como o Ademir fez não foi o Rogério Ceni. Mas eles fazem isso por conta do Rogério Ceni que está na beira do campo. O mesmo Rogério Ceni que vem criticar a torcida e passar a mão na cabeça desses jogadores pipoqueiros que costuma fazer isso. É um pai que mima o filho. É esse Rogério Ceni. É um pai que está o tempo todo passando a mão na cabeça do filho, mimando o filho, né? E aí ele vai para a entrevista coletiva, e aí ele olha na cara do setorista que fez a pergunta e fala que eles queriam ganhar um bicampeonato de Libertadores. Eles queriam que a gente fosse campeão todos os 2 anos. Quer dizer, então ainda usa sarcasmo para falar com o cara que está fazendo seu trabalho ali e levando a voz da torcida para ele, né? Quer dizer, o cara questiona ele da vergonha de que foi ser eliminado na Libertadores no ano passado dentro de casa e ser eliminado, e ele responde perguntando se a gente achava que seria bicampeão da Libertadores. Quer dizer, não tem pretensão nenhuma em ser campeão. Ele mesmo usa da frase de: eu sei que foi vergonhoso ser eliminado agora pelo Rings. A gente podia ser eliminado lá na frente por uma equipe melhor. É um treinador que já entra em uma competição pensando em ser eliminado por uma equipe mais forte. Cadê o espírito de campeão? Cadê o espírito de vencedor? Como é que um jogador seu vai um técnico falando que vocês podiam ser eliminados por uma equipe mais forte na frente, né? Então, quer dizer, nunca entra para ser campeão e ainda tem a audácia, ainda tem a sem vergonhice de dizer que ele quer o melhor para o Bahia mais do que o torcedor. Que mais do que o torcedor, ele quer o bem pro Bahia. Quer dizer, ele, né, ele que tem 3 anos no Bahia, quer o bem maior do torcedor do que os próprios torcedores. Ninguém nesse mundo vai querer o melhor pro seu time do que o seu torcedor. Até quando o seu torcedor está com raiva, ele sempre vai querer o melhor pro seu time. Ele tem que pensar muito bem nas coisas que ele fala. É por isso que eu não assisto coletiva de Rogério Ceni. Hoje, quando não teve desculpas para ele dar, ele usou do sarcasmo, usou até da arrogância para responder
os comentaristas ali que estavam fazendo, os setoristas que estavam fazendo as perguntas. Conclusão da coletiva de Rogério Ceni para você que não assistiu. Não vamos vencer nada com o Rogério, pois a gente está melhorando ano após ano. E, de acordo com ele, diminuímos, retrocedemos do ano de 2025 para o ano de 2026. Ao invés de a gente aumentar um pouquinho, como foi de 2024 para 2025, nós retrocedemos porque o nosso futebol, segundo o próprio Rogério Ceni, fala dele, não é mais vistoso, não é mais um futebol de posse de bola, porque a gente perdeu o time principal. Não, o time principal ainda está aqui, mas segundo o Rogério Ceni, saiu peças importantes, como o Matheus Bahia, como o Kaique e como o Cauli. Era super titular no Bahia no ano passado, por isso que a gente não tem mais o mesmo futebol do ano passado. Isso é a hipocrisia do Rogério Ceni. Quando você olha o Bahia desse ano para o Bahia do ano passado, é simplesmente o mesmo Bahia, só mudando o Roman Gomes, que chegou e está aí jogando porque o Gilberto está machucado. Senão era o Gilberto que estava jogando. Era o mesmo time do ano passado, mas ele fala que esse ano o time está com menos qualidade de futebol do que no ano passado, retrocedeu no treinamento dele. Ele treinando a equipe, retrocedeu. Então, esse é um desabafo meu por conta de uma coletiva pífia de Rogério Ceni, onde ele passa a coletiva toda reclamando do torcedor, dizendo que o torcedor teve culpa em um time quase fazer outra vergonha dentro de campo, fazer outro vexame dentro do campo. Ele disse que a culpa é da torcida, que a culpa também é da torcida pelo Bahia tomar 2 gols e tomar 1 gol por jogo. Então a culpa é de todos, menos do Rogério Ceni. Esse daí nunca tem culpa de nada. E dessa vez, como ele não podia, eu disse a vocês, vou vir aqui todas as coletivas de Rogério Ceni para eu ver qual é a desculpa que ele vai inventar cada vez que o time jogar mal. Como hoje não teve desculpa de viagem, porque jogou o jogo de quarta-feira, não teve desculpa de cansaço, pois a equipe vinha descansada para esse jogo, ele simplesmente inovou e botou a culpa, adivinhe quem? No torcedor que pagou ingresso caro e saiu de seu lar na chuva, depois de ter passado um dos maiores vexames na quarta-feira, depois de ter virado já chacota 3 dias seguidos, com todo mundo azucrinando na nossa cabeça, chamando o time de pipoqueiro, e a gente, sem ter a oportunidade de defender, ainda saiu como o culpado de, mais uma vez, a equipe morrer no segundo tempo, a equipe ser desorganizada em campo, a equipe ser taticamente desnorteada e psicologicamente, com o psicológico mais abalado do que criança que tem medo de escuro. Essa é a equipe do Bahia, essa é a equipe do Rogério Ceni. Para você que ainda defendia o Rogério Ceni, quando eu dizia que o que o Rogério faz no Bahia e fez, qualquer outro técnico do Brasil da mesma prateleira faria. O Roger Guedes faria, o Diniz faria, o Cuca faria, o Dorival Júnior faria e companhia limitada aí faria do mesmo jeito. Renato Gaúcho faria. Todos esses jogadores aí, todos esses técnicos faria a mesma coisa que o Rogério Ceni faz. Talvez ele não conseguisse inventar desculpas como o Rogério inventa, mas provavelmente as mesmas coisas ele faria igual. Talvez faria até melhor. Mas esse é o Rogério Ceni que a gente vai ter que aturar por mais um ano. E quando foi perguntado, para finalizar, quando foi perguntado o que ele poderia fazer para recompensar o torcedor daquele vexame de quarta-feira, ele simplesmente falou que não tem como, porque vai ser muito difícil recuperar esse vexame aí, né, o torcedor. Então, conclusão, ele nem pensa em ganhar o Campeonato Brasileiro, nem pensa em ganhar a Copa do Brasil, e muito menos terminar no G4. Ele nem falou isso para não botar o dele na reta. Então, esse é o nosso Rogério Ceni. Mas é isso aí, galera. Fazer o quê? Torcer, fazer nosso papel. Quando a gente ainda vai ser ocupado, mas torcedor é o que ama de verdade, né? A gente só não ama mais do que o Rogério Ceni, com palavras dele aí, mas eu sei que meu amor pelo Bahia é enorme e nunca um técnico vai amar mais o time do que o seu torcedor. Já deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.